Senti só falta da musiquinha. Pois é, amiga. Eu comecei com... Mas depois eu tirei a musiquinha, então não deu certo hoje. Eu faço o meu marketing de musiquinha. Muito boa a musiquinha, né? Mas hoje eu comecei com ela, mas aí tive que tirar e tudo bem. Já estamos começando aí alguns minutinhos, a gente sempre espera para a turma chegar. Então, boa tarde a todo mundo, Boa tarde, gente. Marcela. Beijo. Beijo. Sejam todos bem-vindos ao Senac Jundiaí. Sejam todos bem-vindos ao Prosas do Turismo Rural Paulista. Estou super feliz de a gente estar realizando hoje mais um encontro. Hoje a gente está no 4º encontro. Meu nome é Valéria, eu sou docente em turismo no Senac, na unidade de Jundiaí, né? Estou com essa turma aí, elaborando e desenvolvendo todos esses encontros ao longo desse mês. Vamos até 5 de agosto, que vocês vão ver, tá bom? Sejam todos bem-vindos. A gente, nessas épocas de home office, né? E de pandemia, a gente está tendo que aprender a mexer com todas essas tecnologias, a gente está tendo que lidar com isso, e aí surgiu aí a netiqueta, que é a etiqueta na internet. Aí, quais são as regrinhas, né, que a gente pede para todo mundo? Para desligar o microfone, para desligar a câmera, porque assim a gente não tem interferência de volume, a gente, né, de ruídos na comunicação, fica todo mundo ouvindo bem. A gente pede também para desligar a câmera, porque só quando a gente for conversar, a gente vai ter uma dinâmica bem bacana, aí você pode abrir a sua câmera, porque aí o sistema funciona melhor e a gente não tem interrupções, tá bom? Algumas pessoas conseguem clicar numa mãozinha que tem aí, nessa ferramenta, que é o Microsoft Teams, tem uma ferramenta de erguer a mão. Alguns conseguem, outros não. Então, na hora que a gente puder aí, que a gente vai abrir para perguntas, vocês podem também usar, mas diante disso a gente criou um link para perguntas que eu vou mostrar para vocês ao longo aí da apresentação. Vocês podem ir lá preencher e a gente vai mediando, vamos ao longo aí do evento, a gente vai coordenando essas perguntas, tá bom? Então, fiquem bem à vontade e aproveitem o evento. Bom, eu quero fazer um agradecimento especial a todas as instituições que estão à frente desse evento, com a realização do Instituto Brasil Rural, da Abratur Paulista, da Bramante Consultoria, da Turismo Jundiaí e Turismo Paulista da Precesp. E também o apoio educacional aí do Senac, do qual eu estou aqui representando. E também já agradeço a todo o apoio que eu recebo e que todos nós recebemos aí da equipe Senac Jundiaí, da equipe Senac São Paulo também, tá bom? Tem aí na sua missão o turismo, né? Então, nada mais bacana do que a gente estar envolvido em todos esses projetos que surgem aqui para a gente poder colaborar também com vocês, tá bom? Eu estou sendo um pouquinho mais rapidinha hoje, porque algumas pessoas já assistiram todas as outras 3 lives, né, todos os outros 3 encontros que nós tivemos. Então, eu tenho esse comecinho que é repetitivo, porque a gente tem que aí seguir um rito que é importante, né, sempre estar agradecendo e chamando atenção para algumas coisas. Então, por isso que eu estou sendo só um pouquinho mais rapidinha hoje, porque quem já participou das outras já viu esse meu comecinho. Mas quem está chegando hoje, seja bem-vindo e aproveite. Essa é a comissão organizadora, ou é o pessoal que gosta de prosa, que eu coloquei aí, né, que gosta de conversar. Então, eles topam muito essa questão de sentar e conversar e propor coisas novas, propor discussões, diálogos, que é muito bacana. A gente tem a Andréia Roque, está todo mundo aqui com a gente hoje, Andréia Roque, que é presidente do Instituto Brasil Rural, Luiz Bramante, da Bramante Consultoria, Marcela Moro, que está na comissão e hoje é a nossa palestrante, que é diretora de Jundiaí, da Prefeitura, e a Márcia Zeredo, que é gestora da Precesp. A Precesp, eu acho que todo mundo conhece, mas se tem alguém que não, é a associação que reúne as instâncias turísticas do estado de São Paulo, tá bom? A gente, nesse evento, nós reunimos, para vocês terem uma ideia, gente, mudei a tela, isso. A gente tem inscrições, a gente recebeu, já passou de 300 inscrições, a gente recebeu representantes de 90 cidades do estado de São Paulo e de 29 cidades de outros estados. Então, a gente se propôs a discutir o turismo rural paulista, mas está o Brasil aqui também, muitas cidades do Brasil interessados, né, nessa temática, e estão aqui com a gente também hoje, tá bom? Eu mandei por e-mail, depois se alguém o recebeu, eu mando novamente, mas eu vou continuar mandando em todos os e-mails com o link desse mapa, que dá para vocês verem lá todas as cidades que estão aí integrando esse Prosas do Turismo Rural Paulista.
tá bom? Ao final, é importante, esse é um aviso importante da gente reforçar, que ao final de todas as prosas, né, que a gente vai ter a última no dia 5 de agosto, nós estaremos redigindo a Carta do Turismo Rural Paulista. Então, vocês estão participando disso, todas as dúvidas, as colocações que vocês trazem, quando vocês podem fazer uma pergunta através do formulário, tudo isso vai ser usado para redigir essa carta. E o contato, eu quero deixar esse contato aí, oficial, vamos dizer assim, geral, né, que é o prosasdoturismoruralpaulista@gmail.com. Quer mandar uma pergunta, quer fazer uma observação, quer mandar algum comentário, alguma demanda da sua cidade, alguma demanda específica do que você vive aí na sua propriedade, na sua região, vai mandando para a gente vai fazer essa coletânea de todas essas informações que a gente vai estar coletando, tá bom? Bom, a gente já realizou 3 encontros, aqui é só uma fotinho que a gente faz no final, quando a gente gosta de fazer aquela bagunça no final, e todo mundo se encontra, todo mundo se vê e mata saudades, porque muita gente, né, se conhece, se encontra, é um reencontro. Em tempos de isolamento social, é tão gostoso ver um pouquinho o rostinho de cada um, então a gente sempre tem esse momento aí, selfie. Vamos lá. Olha, alguns recadinhos, gente. Aqui está a programação atualizada do nosso encontro. Então, hoje a gente está aqui no 4º encontro. Semana que vem a gente tem novamente, quarta-feira e sexta-feira, 2 novos temas. Sempre acontecendo das 17 às 18h30. E para cada encontro, vocês recebem um link diferente. Hoje eu fiz um pouquinho diferente. A gente está sempre mandando o e-mail pelo e-mail do Senac, pelo meu e-mail do Senac, o link da reunião. Mas eu também fiz um reforço de enviar pelo e-mail do Prosas, do Turismo Rural Paulista, do Gmail, para garantir aquele que não recebe pelo Senac, recebe pelo Gmail. Hoje parece que já diminuiu a quantidade de pessoas que talvez não recebam porque cai no spam, sempre tem essa questão, né? Mas a gente está fazendo de tudo para todo mundo receber direitinho aí os e-mails, tá bom? E a gente tem esse link, ó, se vocês quiserem tirar uma fotinho aí para guardar e para vocês poderem, durante o evento, acessar esse link a gente fez para que vocês possam fazer perguntas durante o evento. Conforme a nossa palestrante hoje for falando, for colocando alguma temática, você já quiser preencher, a gente vai estar mediando isso aqui online junto com vocês, tá bom? Bom, Bramante já está aí, certo? Sim? Bramante? Sim. Só um minutinho. Eu estava sem microfone. Que você está aqui com a gente. Ele deu uma caidinha, Val. Ele deu uma escorregadinha, mas já voltou. Então, antes de apresentá-lo, é melhor ter certeza que ele está aí, né? O Luiz Bramante é o nosso parceiro, amigo, que está na nossa comissão aí, organizadora, que gosta de prosa. Ele é diretor da Bramante Consultoria e gestor da Associação Cerveja Livre, formado em Publicidade, Propaganda e Marketing pela Universidade Mackenzie e pós-graduado em Planejamento e Marketing Turístico e Gestão de Projetos pelo Senac São Paulo, e também Economia e Negócios do Turismo pela FIP-USP. Consultor empresarial com foco em planejamento estratégico e gestão de negócios e instrutor do turismo rural pelo Senar São Paulo. Ele é nosso mediador, ele vai tocar daqui para frente o evento, a gente vai estar aqui todo mundo junto. Seja bem-vindo, Bramante, e a bola está com você. Obrigada. Muito obrigado, Valéria. Obrigado a todos os participantes, sejam bem-vindos. Muito legal que cada evento que a gente está realizando, a gente tem mais participantes e está extrapolando as barreiras, aí, as fronteiras de São Paulo, né? Então, hoje, nós temos uma das participantes da nossa comissão, né, a querida Marcela, nossa colega. A Marcela Moro vai falar de experiências no turismo rural, um tema que a gente tem discutido muito hoje em dia, né? A Marcela é turismóloga e mestre em comunicação, diretora de turismo de Jundiaí, São Paulo, desde 2013, foi consultora do Ministério do Turismo, SEBRAE, SESCOP e instrutora do Senar. Desenvolveu a metodologia do selo de qualidade em turismo rural do Circuito das Frutas e coordenou o desenvolvimento da Carta de Princípios do Turismo Rural Paulista. É responsável pela organização da Festa da Uva de Jundiaí e pela criação e implantação das rotas turísticas do município. Seja bem-vinda, Marcela. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês. Eu acho que
a gente tem algumas alegrias e fazer parte desse grupo que está trabalhando na organização do Prosas do Turismo Paulista e ter a oportunidade de estar aqui com vocês e falar sobre dos temas que eu sou completamente apaixonada, que é o turismo rural e o turismo de experiência, é realmente uma alegria bastante grande. Então, eu só tenho a agradecer. Agradecer a equipe, fazer um agradecimento especial ao SENAC, né, que está nos dando a oportunidade de falar hoje, de estar aqui com vocês, né, tá nos dando a ferramenta, nos dando suporte, além de todos os demais envolvidos, essa equipe que é sensacional que a gente está trabalhando. Mas a minha missão hoje aqui é falar de turismo de experiência. E turismo de experiência, ele não acontece, o turismo rural, na verdade, ele não acontece sem ser uma modalidade bastante importante, bastante significativa do turismo de experiência. Então, tá aqui o meu desafio, falar com vocês sobre o turismo de experiência, e vamos lá. Tá todo mundo vendo a apresentação? Tá ok aí? Posso começar? Sim, Pode para mim começar. aparece um quadrado ali na frente da... Eu não sei Tirou. se pronto, ok. Isso. Tirei? Então vamos lá. Tirou. Então, vamos lá. Para a gente começar a falar de turismo rural, pessoal, é muito legal, eu acho, a gente pensar um pouquinho qual é o panorama desse segmento aqui no nosso país. Hoje, nós temos identificados mais de 12 mil propriedades que trabalham nesse segmento. A gente tem atividade em todos os estados da federação, inclusive no Distrito Federal. A diversidade de produtos turísticos é imensa. Você tem a possibilidade desde visitar uma salina que faz extração de sal, até um empreendimento que faz produção de vinho, suco, uva. Você tem as vivências com os animais, enfim. E a gente percebe cada vez mais que o turismo, que o turista vem se interessando dia a dia, né, por esse segmento específico, aumento significativo do interesse do turista. A gente tem uma série de novos destinos que estão se preparando para a atividade. A nossa legislação estadual e federal está em desenvolvimento, né? Aqui em nível estadual a gente já tem a Lei Paulista de Turismo Rural, a lei brasileira está se desenvolvendo também. E a gente percebeu que há destaque para quem oferece experiências turísticas enquanto produto turístico, e o trabalho associativo é uma das características. E quem é o turista, né, que frequenta o turismo rural? É claro, pessoal, que todas essas informações que eu estou dando são informações que têm como base o pré-pandemia, né? Então, a gente precisa considerar isso também. Mas o que a gente sabe? É um turista que faz pequenos deslocamentos, ele viaja no máximo 300 quilômetros, são viagens de curta duração, ou seja, um final de semana, em média, um feriado prolongado. Ele busca informações na internet, então é muito importante a presença dos empreendimentos na internet. Compra produtos tipicamente rurais, e eu sempre vou chamar a atenção para essa coisa, pessoal, a compra, a importância do produto, a importância da gente materializar a experiência turística. E ele deseja participar das experiências. Só que quando a gente está falando do turista, a gente precisa fazer uma pausa para falar do bichinho. O bichinho é como a Elô, que é a minha filhinha, chama o coronavírus. A gente sabe, pessoal, que a partir de agora, esse turista está mudando, né? A gente tem novas expectativas, né, desse turista, que são expectativas bastante importantes, digamos assim, que a gente vai ter que pensar como atender. Higiene e segurança são elementos que estão sendo colocados a partir de agora como base, como prioritários para a atividade turística. Então, em qualquer um dos segmentos, independente se é rural, independente se é outro segmento, a gente precisa pensar com carinho na questão da higiene e da segurança. Mas como é que a gente prepara a propriedade, então, para oferecer experiências turísticas, né? O que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente precisa pensar, a experiência do turista, ela começa no momento da compra, no momento da reserva, no momento que ele busca a informação sobre o empreendimento. Então, a gente precisa pensar em todas as etapas, não somente quando ele já chegou, mas desde a hora que ele começa a pensar em ir até o meu empreendimento, até depois, né, do pós-evento, até depois, quando ele vai embora, que a gente tenta fidelizá-lo. E quais são as premissas? Então, a higiene e segurança, que eu já falei, por conta do período que a gente está vivendo, e a questão do conforto e autenticidade. Esses dois elementos são elementos fundamentais quando a gente pensa em como estruturar uma experiência turística de qualidade para o nosso turista. E o que
espera, né? Como é que a gente prepara a propriedade? Quando a gente pensa em turismo rural, pessoal, a gente tem que ter em mente que já existe um imaginário formado. A pessoa, ela já tem aquela ideia do que é a fazenda, do que é o campo. Então, a gente precisa imaginar essas expectativas para pensar como é que eu vou conseguir materializar e oferecer isso para o turista. Então, assim, o que eu preciso fazer para me preparar para o turismo rural, né? Para preparar para oferecer essa experiência? Primeira coisa, né? Eu preciso pensar desde o pré, como eu falei, desde o começo, desde o primeiro contato. As minhas informações precisam estar acessíveis em todas as redes sociais. Eu preciso oferecer facilidade na reserva desse produto turístico que eu estou oferecendo. O atendimento precisa ser rápido, eu preciso responder rapidamente se o cara tem dúvidas ou perguntas. Eu preciso descrever detalhadamente o produto, o que eu vou oferecer para ele, qual é a experiência que ele vai estar participando. O preço precisa estar claro e visível. Pessoal, hoje em dia, as redes sociais, elas são uma grande vitrine. Quando a gente chega na vitrine no shopping, o preço está lá, não tá? Então, isso precisa ficar claro para a pessoa, quanto custa o produto que ela está comprando. E as facilidades de pagamento. Eu preciso também oferecer formas práticas para que a pessoa consiga comprar o meu produto. Eu preciso de um espaço limpo, bonito e organizado. Eu preciso ter área de conforto, área de descanso. Preciso atender todas as necessidades desse turista. Então, assim, água, banheiro, tudo que ele precisa efetivamente para trabalhar com turismo, para estar bem dentro da atividade de turismo rural. Eu preciso ter produtos rurais à venda, de novo. O turista precisa materializar a visita. E como é que ele materializa essa experiência, que é uma experiência que não é palpável? Travou o som da Marcela? Travou. Travou, né? Oi? Travou seu Oi? som. Agora voltou. Travou? Voltou? Voltou. A apresentação sumiu? Não, a apresentação está aqui. Vocês estão vendo ainda? Tudo É que ela certo. sumiu para mim. Peraí, então vamos lá. Vocês estão vendo? Tá tudo certo? Sim. Tudo ok. Então vamos lá. Você Eu estava no produto. então, isso, estava falando dos produtos rurais. Os meus sistemas de comunicação precisam funcionar, pessoal. Mesmo que eu esteja falando em turismo rural, eu preciso pensar o seguinte: hoje eu preciso de internet. E a internet é importante, inclusive, para que o cara diga para os outros que ele está no meu empreendimento. Sabe o que eu estou fazendo nesse momento, pessoal? Estou falando com vocês aqui no nosso Prosas e eu estou transmitindo diretamente pelo Instagram. Então, quem está vendo, quem está no meu Instagram, está me assistindo ao vivo fazendo essa apresentação. Isso é um sistema de comunicação que funciona e a gente precisa oferecer isso para o visitante. E, claro, boa apresentação da equipe. Além disso, as pessoas precisam de informações. Eu preciso passar a história da propriedade, eu preciso dar opções da visita monitorada, eu preciso ter espaços de convivência, o local de estacionamento precisa ser adequado, tem que ter facilidade de circulação, tanto interna quanto externa, e o espaço tem que ser sinalizado. Eu preciso oferecer segurança para esse turista. E eu não estou falando só da segurança coronavírus, eu estou falando de segurança em geral, né? Ele precisa se sentir seguro dentro do meu empreendimento. A divulgação precisa ser adequada. Eu preciso ter uma preocupação com a legislação ambiental e ter uma propriedade sustentável que se preocupa com lixo, que se preocupa com enfim, com resíduo, com uso correto de energia, assim por diante. Eu preciso valorizar a cultura local e regional. Eu preciso estar adaptado para atender portadores de necessidades especiais e eu preciso oferecer vivências autênticas e experiências rurais autênticas. Mas o que o turista não espera? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar também, pessoal. E aqui tem, né, alguns exemplos, mas, bem, o que ele não espera quando ele pensa em turismo rural? Ele não espera lotação, ele não espera turismo de massa, ele quer realmente um turismo que seja qualificado, ele não espera coisas que tenham cara de urbanas demais. Eu sempre brinco. Uma vez eu me lembro de ter chegado numa fazenda histórica para tomar um café da manhã. E quando eu cheguei para tomar o café da manhã, tinha pão puma, suco tanjal, presunto e queijo fatiado. E aí a impressão que eu tinha é que eu estava tomando café na minha casa. Então a gente precisa pensar no que ele espera, quais são as expectativas que a gente está criando. Tudo isso faz parte do processo de composição da experiência. Mas o que é uma experiência turística? Né? Quando a gente fala em experiência turística, do que a gente está falando? Eu gosto, todas as pessoas que já me viram falar sobre turismo de experiência,
Sempre sabem que eu dou esse exemplo. Eu gosto do exemplo do café. Por quê? O café, ele dá a possibilidade da gente entender de uma forma simples o que significa uma experiência. Eu posso comprar o café em grão direto do meu produtor. Então, eu comprei esse café como um commodity. Eu compro uma saca de 60 quilos, que hoje, em média, custa de 250 até 600 reais. No preço médio, 400 reais uma saca. Eu posso também comprar o café industrializado, moído, solúvel, granulado, instantâneo, enfim, né, no supermercado. Ele é um produto industrializado, então ele já é um pouquinho mais caro, porque ele foi processado. Então, em média, hoje, um pacote de café de 500 gramas está aí por volta de 10 reais. Eu posso tomar um café na padaria da esquina, que é muito comum também. E eu estou comprando um serviço, mas ele ainda não tem grande agregação de valor. Então, eu vou pagar 3, 4 reais em média. 4 reais é a média de preço de café na cidade de São Paulo, de acordo com a Folha. Eu posso comprar também o café numa cafeteria ou numa confeitaria. Nesse caso, eu já estou comprando um produto que já tem algum serviço agregado, né? Que ele já é servido de uma forma diferente, de uma maneira mais cuidadosa. Então, o que a gente... Então, assim, o preço é um pouquinho mais caro. A gente já está falando de 7 reais uma xícara de café. Mas eu posso também comprar esse café num lugar em que exista um enorme diferencial de preparo, um serviço de atendimento super organizado e preparado e uma atmosfera que seja totalmente envolvente e totalmente memorável. Nesse caso, eu não estou comprando café, eu estou comprando a experiência. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. É muito ruim para quem é professor falar por meios eletrônicos, porque a gente não tem interação, então eu não estou vendo o rostinho de vocês, então é muito ruim. Mas vamos lá, vamos pensar. Quanto custa um café na Praça São Marco, em Veneza? Quanto custa para tomar um café nessa praça? Fiz uma pesquisa hoje, pessoal. E achei um post, né, com uma notinha fiscal. E hoje, para comprar um café lá na Praça São Marco, em Veneza, eu pagaria 11 euros, 11,50 euros, né? 11 euros e 50 centavos. Hoje, o euro está R$ 6,12 de real. Ou seja, uma unidade de café custaria R$ 70,38. E aí eu pergunto para vocês, você pagaria R$ 70 para tomar um café? Antes que vocês respondam, eu vou contar duas historinhas rápidas. E são duas histórias que eu conto sempre porque elas são ótimas. A primeira é o fubá de São Bento do Sapucaí. Uma vez eu fui fazer uma visita técnica em São Bento, Márcia Azeredo, essa é para você, tem até fotinho. Eu fui lá fazer uma visita. E aí, quando eu cheguei nessa visita, eu vi uma coisa incrível. Eu já tinha ouvido falar nos moinhos movidos a água, né? Moinho de pedra. E lá em São Bento, nesse sítio, você tem um moinho em funcionamento. E eu vi aquilo funcionando e eu vi fazendo o fubá. Então, com o próprio movimento da água, aquilo balança, o milho vai caindo, a pedra gira e sai o fubá. E eu achei aquilo a coisa mais incrível do universo, né? E aí você faz o lugar é lindo, o atendimento é uma delícia, você faz toda a visita e no final você passa pela lojinha do sítio. E lá na lojinha tinha esse pacotinho de fubá que vocês estão vendo aí, né? Esse pacotinho de fubá devia ter mais ou menos uns 250 gramas, mais ou menos. E eu lembro exatamente quanto eu paguei, faz anos isso. Eu paguei R$8 nesse saquinho de fubá. E eu vim embora encantada e pensando, quando eu chegar em casa, eu vou fazer uma bela de uma polenta com esse fubá. E eu lembro que eu cheguei em casa, passei na casa da minha mãe, para minha casa, mostrei para ela o saquinho de fubá artesanal. E aí ela virou para mim com aquela racionalidade e falou: Marcela, quanto você pagou nesse fubá? Eu falei: mãe, paguei R$8. Ela falou: Marcela, você sabe quanto que custa um saquinho de fubá no mercado? Aí eu tive aquele momento de racionalidade também, falei, uns 50, R$2, né, mãe? Ela falou, pois é, você pagou 400% mais caro, mas a questão é, qual é o valor real desse fubá? O que aquilo estava trazendo para mim naquele momento? E aí eu tenho uma segunda historinha que é mais ou menos a mesma coisa. Eu sempre trabalhei, pessoal, com turismo rural, trabalho com turismo rural há mais de 20 anos, trabalhei como consultora durante muitos anos. Um dos municípios que eu atendia
era Monte Alegre do Sul, que tem 45 alambiques. Então, assim, cachaça foi uma coisa que eu sempre lidei muito, né? Só que um dia eu fui fazer uma visita num alambique no interior do Rio de Janeiro. E lá a gente fez uma visita super legal, ele mostrou todos os processos produtivos, a gente visitou a produção de cana, enfim, passeamos, e quando terminou, a gente chegou num local e tinha lá uma mesa posta, com uma cachaça que ele serve, e com várias caipirinhas. E aí eram várias caipirinhas saborizadas para você experimentar lá naquele momento. E aí, essas caipirinhas, elas eram super exóticas, de pimenta rosa, misturas super diferenciadas. E ele contando a história, contando que a mulher desenvolveu as receitas, tinha um livrinho de receita para você comprar. E aí, ele pegou, serviu essas caipirinhas e foi vender a cachaça. E a cachaça custava a partir de R$100, né? As cachaças melhores que ele tinha. E eu comprei a cachaça. E eu comprei a cachaça, levei a cachaça para casa, e quando eu cheguei em casa, meu marido falou, Marcela, mas você comprou cachaça? Eu falei, comprei. Aí ele falou, mas você não bebe cachaça? Eu falei, não, eu bebo um pouquinho. Ele falou, não, você não bebe cachaça. Quanto você pagou nessa cachaça? Então, paguei R$100 na cachaça. Marcelo, você pagou R$100 na cachaça, sendo que você trabalha lá em Monte Alegre, lá. Pois é, mas por que eu comprei a cachaça? E por que eu comprei o fubá? E por que a gente paga 70 e poucos reais para tomar um café na Praça São Marco? Porque a gente está comprando a experiência. Porque nesse momento a gente está envolvido. Nesse momento a gente não para pensar quanto custa. A gente para pensar naquela experiência, que é aquele momento. Quando eu compro um produto como esse, eu estou materializando a minha experiência, eu estou levando um pouquinho daquilo que eu experimentei para minha casa. Quando a gente se envolve com isso, a gente compra, a gente participa, a gente vai. E essa é a proposta do turismo de experiência. O turismo é envolvimento. Turismo é a emoção que eu estou vivendo naquele momento. E é isso que faz com que a gente efetivamente dê valor para esse tipo de atividade. Turismo é a experiência em si, principalmente quando a gente fala de turismo rural. Quando a gente está falando de turismo rural, a partir do momento que eu começo a participar, a partir do momento que eu chego muitas vezes na propriedade, tudo aquilo compõe a minha experiência. Só que quando eu quero preparar essa experiência, eu preciso pensar em alguns eixos específicos, pessoal. A experiência turística, ela tem como base a aprendizagem. Toda vez que eu vivo uma experiência, eu tenho que aprender alguma coisa. Ela trabalha também a questão da estética e o estímulo pelos sentidos. Então, tudo que consegue provocar os meus sentidos, a visão, o paladar, o olfato, o tato, tudo isso faz parte do que eu preciso juntar para compor uma experiência turística. Ela precisa do entretenimento também, eu preciso me divertir com aquele processo. E ela também precisa da evasão. Eu preciso esquecer que eu estou ali, eu preciso esquecer do mundo lá fora, eu preciso conseguir que tudo aquilo que está sendo apresentado me traga para aquele momento especificamente. O foco e o segredo está em encantar. A experiência, ela precisa encantar o turista, ela precisa encantar esse visitante. E esse encantamento, ele está nos detalhes. A experiência da pessoa, ela está vinculada aos detalhes que ela está vivenciando a partir do momento que ela está com você. E para a gente pensar nesse processo de encantamento, a gente precisa pensar sempre, receba bem, capriche na recepção, capriche na hospitalidade. Vocês estão vendo uma imagem aí que está escrito, né? Seja bem-vindo e experimente a linguiça. Essa hospitalidade, por mais simples que ela seja, ela é capaz de encantar as pessoas. Eu preciso pensar no conforto, pessoal. O turismo, ele pode ser rústico, e ele deve ser rústico, mas ele não pode deixar de ser confortável. Então, eu preciso pensar no conforto dessas pessoas que estão ali. Eu preciso pensar em organizar o meu espaço de modo que ele se torne confortável. Eu preciso fazer com que o turista experimente, né? Essa imagem que vocês estão vendo, eu estava tomando mel numa caixa de abelhas que foi aberta para a gente experimentar. Então, essa coisa, a experiência, ela está vinculada a experimentar, a participar. Isso é extremamente importante. Eu preciso contar histórias. Isso que vocês estão vendo é a história desse senhor,
que foi um dos homens que trabalhou aí na construção da Estrada da Serra do Corvo Branco, lá em Santa Catarina. E quando você chega na casa dele, uma das coisas que a família tem muito orgulho de mostrar, é o trabalho que ele fez, um livro caixa, em que ele anotou tudo que ele gastou para participar daquilo, os jornais da época, né, que contam a história. Então, assim, contar histórias é muito importante, né? A gente precisa dessa ferramenta de contar histórias para encantar as pessoas. A gente precisa buscar as memórias, buscar a memória afetiva da família, buscar a memória afetiva das pessoas que estão envolvidas ali, pesquisar receitas. É uma coisa bastante importante também. Aquelas receitas antigas de família que a gente conhece, isso também precisa efetivamente ser pesquisado, ser levantado, e isso é um produto a ser apresentado para o turista. A gente precisa convidar esse turista a sentir. Olha só, uma experiência aí no interior de Santa Catarina, essa aqui também, era um banho de ervas, né, uma taça de vinho, aquecido na serpentina, no meio do mato. Isso é convidar você a relaxar, convidar você a sentir, convidar você a participar efetivamente do todo daquele momento. As pessoas precisam ser incentivadas a esse processo de participação, elas precisam se envolver mesmo, né? Como eu falei, fazer parte, se envolver na atividade são coisas que fazem com que a experiência se torne mais intensa para esse turista. A gente precisa preparar o ambiente, pessoal. Os cuidados que a gente demonstra em termos de organização do espaço para atender o turista são extremamente importantes. O ambiente ele pode ser simples e rústico, mas ele precisa estar com aquela cara de preparado, de organizado. A gente precisa demonstrar espontaneidade. Em muitos casos, um pouco de humor, uma pincelada de humor nas histórias que você vai contar, na forma como você vai passar a informação, isso também é importante para você garantir o envolvimento do turista. A gente precisa ser autêntico, né? Essa autenticidade, eu sempre falo, né? Quando a gente fala de turismo rural, dá sempre um pouquinho de medo das pessoas pensarem em criar cenários, e não são cenários. A gente precisa de autenticidade, de mostrar o que é realmente a ruralidade. Isso é importante para compor esse produto e para atender o imaginário, que a gente não pode esquecer o que eu falei lá no começo. Qual é a expectativa do turista? Esse imaginário dele, ele precisa estar construído de maneira bastante autêntica. Capriche em cada detalhe. O Hotel Fazenda Galo Vermelho, pessoal, fica no interior do Rio de Janeiro, trabalha com turismo rural também, e o dia que eu cheguei lá, uma das coisas que mais me encantou foi quando eu abri a porta do banheiro, fui usar o banheiro, estava chegando de viagem e tinha flores dentro do vaso sanitário. É isso que vocês estão vendo, né? Eu coloquei aqui as flores, o pessoal que está assistindo está vendo, as flores no fundinho do vaso. Eu achei isso um encanto, pessoal. Olha o nível de detalhe e de atenção do hotel de me mostrar que até ali eles capricharam no processo de higienização, de decoração até, né, para que você pudesse utilizar. É o máximo do cuidado, do detalhe, para atender o turista que eu vou receber. Eu preciso convidar o turista a desacelerar. É importante a gente pensar o seguinte, o turista que vai para o turismo rural, geralmente é o turista do grande centro urbano. Então, assim, convida o turista a parar, a olhar, a cheirar, a sentir o sabor. Quando a gente vê uma imagem, por exemplo, de um fogão a lenha, a imagem por si é quentinha, a imagem por si só já dá aquela ideia aquela sensação de bem-estar. E é isso que a gente precisa despertar. Só que muitas vezes, quando a gente está trabalhando com o turista, a gente precisa falar isso para ele. Eu preciso convidar ele a fazer a parada, a olhar, a cheirar, a sentir, a perceber, a desacelerar, para que ele possa efetivamente se envolver e participar da experiência. A gente precisa ensinar o turista a ouvir os sons do rural. A gente pode ensinar, fazer com que ele respire, com que ele perceba o cheiro da terra, que ele observe, que ele pare, para que ele consiga efetivamente entrar naquela experiência. Às vezes, pessoal, você fazer uma caminhada
um turista dentro de uma área rural e mostrar para ele as árvores, mostrar, já é uma experiência completamente diferenciada e já vai despertar nele esse contato com o rural que vai fazer com que a experiência seja mais intensa, seja mais interessante. A gente precisa convidar o turista a tocar, desde que ele não esteja tocando em uvas Niágara rosada, tá bom, pessoal? Porque essa não pode tocar, porque senão estraga. Mas a gente precisa conduzir para que ele vivencie de fato aquela experiência. E por que eu estou falando em sentir, cheirar, experimentar? Por quê? Porque é trabalhar o sensorial. A gente precisa imaginar que dentro dessa visita turística, ele vai ter que utilizar todos esses sentidos, porque é isso que vai gerar o encantamento. Então, a gente com aquilo que, para você, né, você empresário, você agente de viagem, como que eu faço para intensificar tudo isso? É isso que a gente está propondo quando a gente pensa na experiência. O encantamento e a experiência, eles estão sempre nos detalhes, pessoal. A gente sempre tem que surpreender. E aí eu vou contar para vocês uma outra historinha rapidinha, que é a história da cumbuca de cana. Uma vez eu estava fazendo vistoria numa propriedade de turismo rural, e sempre quando eu trabalhei com consultoria, eu sempre gostei muito de estar na propriedade sendo tratada como turista, sendo recebida como turista e vivendo a experiência como turista viveria. Então, muitas vezes eu fazia esses trabalhos junto com grupos. E aí, numa determinada propriedade, a gente fez uma caminhada extensa, estava um calor danado, e aí a gente chegou num determinado local na propriedade, tinha uma árvore grande, embaixo dessa árvore tinha uma mesinha. Nessa mesinha tinha uma cumbuca cheia de... Não era uma bacia, né? Uma bacia com umas coisas brancas, de longe, eu que não enxergo muito bem, não sabia exatamente o que era. Aí, quando a gente chegou perto, era uma bacia cheia de gelo, com um monte de pedacinhos de cana de açúcar, picadinhos, cortadinhos no tamanho para a gente chupar. Com aquele calor que tava, né? Depois de toda aquela caminhada, você chegar e você ter essa pequena surpresinha no meio do caminho, e aí alguém perguntou para a proprietária, ué, mas você não produz cana? Eu falei assim, realmente eu não produzo cana, mas a gente tem um pouquinho, e hoje a gente cortou, e aí eu lembrei que vocês vinham, e aí eu resolvi preparar isso aqui. Isso é encantar. Isso é fazer com que a experiência seja diferenciada, isso é conquistar o cliente. A gente não estava esperando aquilo. Todo mundo foi surpreendido com uma coisa tão simples e tão boba, e que fez tanta diferença naquele momento do calor, da sede, enfim. É isso que a gente precisa pensar. O encantamento e a experiência estão nos detalhes. Preparem-se para surpreender sempre. Encante, emocione, envolva, faça com que o turista sinta a experiência da maneira mais completa que vocês conseguirem. E aí sim, a gente vai tornar a experiência inesquecível. Pensem nisso, pessoal. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Marcela. Parabéns pela sua apresentação. Sempre Marcela arrasando aí. Marcela, só lembrando aqui para os nossos participantes, vocês estão vendo o endereço do formulário de pesquisa que a gente tem no Google Drive. Então, qualquer pergunta que vocês tenham, pode colocar nesse endereço que a gente tem acesso e a gente já lê aqui na hora. Ou, se vocês preferirem, só levantar a mãozinha que a gente chama aqui e a gente abre o microfone para vocês. Antes de passar para os participantes, eu gostaria só de lembrar qual é o objetivo dessa nossa prosa, né, desses eventos que a gente está fazendo com os convidados, que nós teremos 9 encontros no total, e o objetivo é nós termos uma carta do turismo rural paulista, onde a gente quer apresentar o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa organizar, para que a gente possa compartilhar com a Secretaria de Turismo do Estado, com os municípios, com o Sistema S, e que a gente possa fazer um planejamento e desenvolver esse setor, que a gente já entende que está bem desenvolvido, né, mas precisa de algumas ações mais direcionadas para esse segmento. Então, eu pergunto, Marcela, nessa área de turismo de experiência, o que você entende que nós, aqui no nosso estado, devemos estar mais atentos, o que a gente pode melhorar, nessas visitas que você faz, como você tem bastante contato,
o que a gente pode melhorar nesse sentido de experiência? O que falta para a gente? Na verdade, assim, Lu, eu acho que o grande desafio hoje é a gente converter as atividades turísticas que a gente tem dentro do turismo rural em atividades de experiência. Muitas vezes o que eu percebo, né, o que eu percebi ao longo, gente, é muito tempo andando no Brasil inteiro trabalhando com turismo rural. O proprietário rural, muitas vezes, ele não entende que aquilo que ele está oferecendo é uma experiência. Isso é interessante. E ele não entende como que ele transforma aquilo num produto turístico. Às vezes, você convidar, por exemplo, o turista que está dentro da sua propriedade, para ele te ajudar a alimentar as galinhas, é uma experiência. Só que o empreendedor, ele ainda não conseguiu entender que isso é um produto turístico. Eu acho que o nosso grande desafio pensando especificamente na questão da experiência, é isso. Eu acho que instrumentalizar o empresário para que ele saiba vender esse produto, para que ele transforme isso efetivamente em produto turístico. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem aí nesse setor, pensando, inclusive, eu acho que em política pública, na linha de capacitação, talvez, a gente ensiná-lo, porque a gente, por exemplo, nos programas de turismo rural do Senar, a gente ensina ele todo o processo de como ele se organiza para trabalhar com turismo rural. Talvez a gente tenha que fazer um trabalho voltado ao mercado, para que ele entenda como comercializar essa experiência turística. Eu acho que esse é o principal gargalo, é que ele pare de olhar para o empreendimento dele com um olhar muito comum, porque aquilo que é comum para ele não é comum para os outros. Sim, as pessoas chamam galinha de quinoa. Eu vou contar uma história minha, né? Eu não sou, eu falo que eu sou paulistana, cresci no shopping. Mentira. A vida inteira, embora eu sou paulistana, a vida sempre foi no rural. Mas mesmo assim, eu lembro quando eu mudei aqui para Jundiaí, onde eu moro hoje, eu cheguei embaixo de um pé de uma fruta X, olhei para cima e era uma fruta redonda, verde, e eu não sabia o que era aquilo. Era uma árvore grande. Eu olhava e falava, isso não é abacate? Que fruta é essa? E aí eu perguntei para o proprietário, falei assim, que fruta é essa que eu não conheço? Ele falou, é caqui. Aí eu falei, mas caqui dá em árvore? Como assim caqui dá em árvore? Gente, caqui é igual tomate. Não, caqui dá em árvore. Então, assim, mostrar esse tipo de coisa que parece uma bobagem, para o turista é extremamente interessante. Ele vê como, olha, esse momento que a gente está vivendo agora, visitar a florada do pêssego. Gente, vocês já viram a florada do pêssego? Isso é um produto que poderia ser comercializado pelos empreendimentos. Nesse momento não, porque a gente está na pandemia, etc. Né? Não vou entrar nesse mérito agora, mas é um produto. E aquilo é tão comum, é tão dia a dia, é tão métier do proprietário rural que ele não consegue entender o encanto que existe nesse tipo de coisa. E é nesse sentido que eu acho que a gente deve trabalhar, instrumentalizar, ensinar e tentar transformar essas coisas em produtos turísticos. Interessante, porque como você falou, talvez a gente tenha muitos recursos, muitas propriedades, né, algumas já bem formatadas, mas tem essa dificuldade de encantar, transformar isso num produto que encante e que vai tanto gerar uma boa impressão, como depois vai fidelizar esse cliente, que você aqui já contou 3, 4 histórias que você podia estar, se você citou os locais, né? Então é uma forma até de você divulgar e fidelizar. Muito bem, eu vou abrir então agora para as perguntas. Se vocês, quem quiser levantar a mãozinha aqui, já estamos abertos para as perguntas, por favor. Peço Bramante, o João Cornelas abriu já levantou a mãozinha para fazer pergunta. Por favor. Se quiser abrir o microfone, João. Não sei se foi sem querer, às vezes é. João Cornelas. Tá João, acho que eles não estão nos ouvindo. Eu vou pedir para quem nós temos algumas câmeras abertas, se vocês puderem fechar a câmera e áudio, melhora a nossa apresentação aqui, tá ok? E mais alguém quer fazer pergunta? Vamos lá? Luiz? Elisa também levantou a mão. Tem okay, João Cornelas e Elisa. Então vamos primeiro aqui com a Márcia e depois a gente segue vai na sequência.
Eu não posso deixar de registrar o meu agradecimento para a Marcela, que ela me deixou de coração apertado aqui, mostrando o Engenho Velho, né? E dizer que aquilo lá é assim, aquele empreendimento é um trabalho do coração, que a gente começou lá com a Dona Maria, a Rosana, né? Que alguns conhecem como Heloísa, outros conhecem como Rosana. E assim, realmente, é o que você falou, Marcela, a gente estando naquele lugar, você tem uma experiência encantadora. É a vida delas, né? É você vivenciar tudo que elas tiveram, tudo que elas construíram em família, e elas fazem questão de passar aquilo para a gente. A Dona Maria sempre muito tímida, né? Sempre escondidinha, meio tímida de conversar, mas um trabalho fantástico. Então, aqueles R$ 8 do fubá envolvem o que você falou, toda a história de vida delas, né? Muito bacana. E na verdade, Márcia, assim, o valor é muito maior, né? Não é o Sim. valor financeiro. O que eu gosto de mostrar é que, assim, muitas vezes, quando você está dentro da ativa, você jamais vai parar para pensar quanto é que custa o quilo de fubá, ou quanto custa uma cachaça, ou quanto custa qualquer outra coisa. Isso é a experiência. Você entra num nível de encantamento, no nível de envolvimento com aquele espaço, que não é o preço, né? É o valor que aquilo acaba adquirindo. E o que é mais interessante, pessoal, eu falo sempre, né? Eu preciso tornar a experiência memorável. E esse memorável, ele pode ser materializado no produto que eu vou levar para casa. E o turista compra, gente. A gente sabe, o turista compra. E por que o turista compra? O turista compra porque porque ele quer gastar? Não. Ele compra porque ele quer levar aquela experiência com ele. Ele quer levar aquele momento que ele vivenciou, ele quer levar para ele viver um pouquinho novamente quando ele está na casa dele e para ele compartilhar com a família. Por isso que muitas vezes eles compram para dar de presente. Eu adoraria, Márcia, ter a oportunidade de fazer outra polenta com o fubá lá das meninas, porque, assim, é fantástico. E teve uma outra coisa, viu, que eu nem falei nessa experiência também. Elas serviram virado de banana. Eu sei fazer. Que eu também jamais esquecerei. Então, assim, são essas memórias, eu acho que é isso. O turismo de experiência, a experiência dentro do turismo rural está vinculado a isso, a fazer com que você não esqueça daquilo, né? E você fideliza, claro, né? Porque certamente você quer voltar àquele local. E é esse processo, também uma outra coisa que eu acho bastante importante, que eu reforço bastante, é que precisa ser autêntico. Né? Talvez se ela tivesse me oferecido lá outro tipo de produto, mesmo no café, etc., que não tivesse um link com a história do lugar, talvez isso não tivesse valor para mim, e eu não fosse me lembrar, que eu acho que isso deve fazer mais de 10 anos, hein? Eu não, faz mais de 10 anos. E na minha prosa com a Andréia, lá das mulheres do turismo rural, eu comentei com a Andréia sobre o doce de abóbora delas, que elas publicaram no Facebook, o doce, numa mesa, no quintal da casa, que eles colocam no sol, né? Aquele doce que fica durinho por fora e molinho por dentro. Aí eu mandei mensagem para Rosana, esse doce é só para a gente olhar ou a gente pode comer? Dela assim, não, pode encomendar quanto você quiser. E aí eu encomendei, ela veio entregar para mim em casa, numa embalagem super bonitinha, toda característica, ela com o jeitinho lá do Engenho Velho, toda, né, com o estilo que eles criaram, e ela veio me entregar em casa. Então, assim, encanta, né? Encanta. E isso, inclusive, Márcia, uma das coisas que eu tenho falado bastante para o pessoal aqui da nossa região, para os empreendimentos, é assim, como que eu esse momento que a gente está vivendo agora, que é o momento ímpar. Eu não posso ir lá no engenho, viver aquilo que eu vi naquele momento, mas eu tenho a possibilidade de comprar o produto. Né? Eu sei que hoje é um desafio para esses empreendedores, porque muitas vezes o público da cidade não conhece o produto. Por quê? Porque são produtos turísticos, né? Muitas vezes a comunidade acaba não conhecendo, e o desafio é esse, é fazer com que a comunidade conheça, mas tudo isso pode ser convertido numa fonte de renda nesse momento, né? Acho que essa é uma das propostas também. E o fubá eu levo para você, tá? Quando a gente voltar. Adorei. Beijo. Eu também quero, Márcia. Leva mais um. Pode deixar, levo para todo mundo. Os doces, os queijos e o fubá. Legal. Bom, eu vou abrir. Valéria, eu não estou enxergando a mãozinha aqui. Quem que levantou a mão? Sim, o João, que eu já tinha falado, mas ele não falou, então acho que deve ter sido sem querer.
A Elisa quer falar? Está na sequência aqui. A Elisa levantou a mãozinha. Quer falar? Sim, eu abri o microfone aqui. Vocês ouviram? Sim, estamos ouvindo. Estão ouvindo. Vocês tocaram num ponto que eu acho extremamente crucial, que é a questão da formação. Da formação, principalmente, como ela comentou, às vezes eles não reconhecem o que eles têm como um produto. Aí eu volto a falar que da outra vez a minha participação já foi na participação de quem tem a visão do guia de turismo, né? De se pensar formações, depois que passar todo esse período de pandemia, né? Mas se pensar formações em que se una os vários atores do trade do turismo rural, e que, por exemplo, o próprio guia de turismo possa ter contato prévio com o local antes. Então, se a gente conseguir fazer reuniões para fazer visitas a esses locais, conhecer o produto, isso dá muito mais suporte para a gente também tá levando esses grupos para os lugares, entendeu? Então, eu acho que quando a gente fala em formação, teria que, aproveitando o próprio sistema S, que engloba a formação de todos os lados, você vai ter o Senac, que é o rural, você vai ter o Senac, que vai formar as pessoas que vão trabalhar no turismo, seja guia ou seja em outra função, porque você vai ter várias, você tem o agente de turismo formado no Senac, você tem o guia de turismo, você tem uma série de outros profissionais que trabalham na hotelaria e que também pode se vincular e tentar fazer essas formações de aproximação dessas pessoas. Na verdade, a minha fala seria no sentido de ver. Agora, vocês que são da área, eu estou falando como guia. Agora, vocês que promovem formação, talvez possam dizer que é muito difícil fazer, ou não é, ou se é viável, como que a gente poderia trabalhar essas coisas. Elisa, super pertinente sua colocação. Eu acho realmente que a gente precisa cada vez mais fazer um trabalho de integrar a cadeia. Eu acho que o poder público, e assim, agora eu estou falando, eu sou diretora de turismo aqui de Jundiaí, e estou falando como diretora de turismo, eu penso que é uma função do poder público fazer esse trabalho também, de conseguir integrar esses elos da cadeia. O Conselho Municipal de Turismo pode ser uma ferramenta, é claro que assim, cada município a gente tem uma realidade completamente diferente. O que eu penso também, que o guia e o agente de viagens, eles podem ser parceiros nesse processo de estruturação desses produtos, porque eu percebo que há uma dificuldade nesse sentido, né? Então, eu acho que o guia e o agente, eles também podem contribuir na estruturação dos produtos turísticos, mas esse trabalho integrado, realmente, ele é fundamental, e ele pode ser provocado, na minha opinião, junto ao poder público municipal, porque existem hoje, né, a gente precisa entender qual é a realidade do nosso estado. E a realidade do nosso estado é que nós temos 140 municípios de interesse turísticos, mais 70 estâncias, mais municípios turísticos de interesse turísticos vindo aí numa política pública. E para que as pessoas cheguem nesse nível, essa organização local ela precisa estar estruturada. Então, é nesse sentido que talvez a gente consiga está um pouco mais instrumentalizado para dar esse suporte para vocês. A capacitação é fundamental, mas a articulação entre esses entes também precisa existir. Até porque a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante. Eu falei lá no panorama, de maneira bem superficial, mas eu falei, turismo rural é o turismo associativo. Nenhum empreendimento consegue trabalhar sozinho. Por melhor que ele seja, por mais estruturado que ele esteja, ele unicamente perdido dentro de uma região turística não tem a capacidade de atração. Então, ele precisa trabalhar de maneira integrada. E é aí que a gente precisa do trabalho associado e da integração de todos os elos da cadeia. Legal. Eu vou pegar esse gancho, né, da pergunta. A Maria Luísa, que é do Rio Claro, da Chácara Alternativa, ela, em cima da sua fala, ela concordo, profissionalizar o empreendedor para o turismo rural, acho que necessita de uma visita técnica na propriedade para aparar as arestas, né, que muitas vezes ele não tem essa informação. E vou complementar, porque ela fez duas colocações aqui,
E passo para você, Marcela. O turismo envolve a experiência, o encantamento. Achei excelente essa definição. Gostaria que você comentasse sobre o turismo pedagógico e quais propriedades você recomendaria. Eu ia sugerir aqui que você abordasse de uma forma mais geral o turismo pedagógico e depois eu passo o contato para você poder passar essas propriedades, se você quiser citar algumas. Ok. Gente, o turismo pedagógico também não deixa de ser alguma coisa de experiência, e ainda de maneira mais intensa, porque você precisa estruturar aquela visita, aquela experiência turística em cima de um processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que nada melhor do que o meio rural para você conseguir oferecer um sem número de possibilidades para essas crianças. Toda vez que eu penso nessa experiência voltada para a criança, eu penso na importância que o turismo rural pode ter enquanto espaço pedagógico e nas funções realmente de aproximar a criança com esse meio, né? De conseguir fazer com que ela separe meio urbano e meio rural. Existem várias propriedades que trabalham de maneira bastante interessante com o turismo pedagógico. O Campo dos Sonhos é uma delas. Na verdade, ele é um dos pioneiros aqui do estado de São Paulo a trabalhar. Hoje é um hotel fazenda, mas eles ainda recebem grupos. Aqui em Jundiaí, a gente tem a Fazenda Nossa Senhora da Conceição. Eu vou ter que quebrar um pouco a cabeça para lembrar assim, especificamente quem trabalha com grupos. Mas a grande questão, acho que para quem quer trabalhar com turismo pedagógico, é pensar na experiência. Qual experiência eu vou oferecer para essa criança? Você consegue, inclusive, trabalhar as experiências voltadas para faixas etárias diferentes, né? Estimular que a criança tenha contato com a terra, tenha contato com a produção, tenha contato com os animais, entenda os processos produtivos, veja como é que é a questão econômica vinculada a agricultura. Então, você consegue ir separando isso, né, em grupos, para você, em um mesmo sítio, trabalhar com diferentes faixas. Não sei se eu respondi corretamente. Depois eu penso, lembro aí de alguns outros empreendimentos que trabalham com pedagógico que podem ser modelos interessantes. Legal. A gente passa para depois o contato para você, tá? Valéria, você disse que tem uma pessoa que levantou a mão? Sim. Rude, isso. Rude, levantou a mão. Pode falar, Rude. Abre o microfone. Alô, estão me escutando? Sim. Sim. Então, vamos lá. Eu sou só um amante do turismo, tá? Eu trabalho no Sistema S também, mas eu não estou representando o Sistema S aqui hoje. Eu estou como amante de turismo mesmo. Eu sou do Noroeste Paulista, de Catanduva, próximo a São José do Rio Preto. E aqui a gente tem uma instância turística que, pelo que a gente vê, a parte de águas dela é muito boa. Termas de Ibirá, não sei se o pessoal conhece ou não. E aqui a gente não apresenta, a gente não acha, na verdade, turismo rural. Uma ou outra propriedade. A gente não tem nada relacionado a turismo rural aqui na nossa região. Tanto que a gente tem que ir para Araraquara, tem que ir para Ribeirão Preto, para conseguir fazer isso. Marcela, o que a gente pode estar fazendo para melhorar essa comunicação do pessoal aqui na minha região, no Ibirá, por exemplo? Na verdade, eu estou me lembrando aqui vagamente que tem algumas coisas. Por exemplo, em Catanduva, vocês não têm o presunto... Aquele presunto espanhol, esqueci o nome, o Ramon. Tem a produção de Ramon. E aí, do lado, eu não lembro exatamente que cidade que tem aquele distrito dos doces, que tem um distrito sensacional que faz... Então, tem coisa assim, Não, na verdade, é assim... Coisa, mas é tudo muito, muito localizado e sem um local para a gente estar fazendo, para a gente estar degustando, na verdade. Entendi. Rude, o que eu percebo... Desculpa, interferiu. A gente não tem um local para a gente estar degustando. Tem algumas coisas mesmo, pontuais. Tem o Ramon, tem o Chimite, que é o doce. A gente tem uma propriedade no Uchoa, que é muito bacana também. Mas é muito pouco para o tamanho da região. Ibirá mesmo, que é uma estância do mineral, a gente não tem nada. Só tem um café que está começando agora. O pessoal não tem muito essa noção do potencial do local, né? O potencial, eu falo especificamente de Ibirá, que é uma instância do mineral.
Na verdade, Ruth, assim, essa realidade, ela não é muito diferente de muitas outras regiões que a gente tem, não só no estado de São Paulo, como no país todo. Uma das coisas que eu tenho percebido ao longo dos anos, que é uma forma, pelo menos, de startar esse processo, tanto no sentido de você despertar nos empreendimentos, o interesse por receber o turista, por se preparar para receber o turista. Você falou desses 2 lugares, mas não tem um espaço para degustar, ou seja, ele não está organizado para o turista. E, ao mesmo tempo, despertar interesse de outros novos para compor produtos que tenham mais diversidade é o trabalho associativo. Não é fácil despertar isso nas pessoas, não é fácil fazer com que as pessoas entendam a importância de trabalhar de maneira integrada. Mas eu vou aproveitar e contar rapidinho a história aqui do Circuito das Frutas, pessoal. A gente está numa região turística que hoje é conhecida nacionalmente, que tem mais de 150 atrativos de turismo rural, vários roteiros, agência de receptivo, enfim, está toda estruturadinha para trabalhar com turismo rural. Sabe como isso começou? Isso começou quando os próprios proprietários entenderam que eles precisavam de uma nova alternativa de renda, e esses proprietários passaram a se reunir para discutir uma forma de buscar essa alternativa. Dessas discussões que eles realizaram, eles tiveram a ideia de se juntar e criar uma associação, que foi a Associação de Turismo Rural do Circuito das Frutas, criada lá no 2000, 2001, faz muitos, quase 20 anos já. Mas foi desse trabalho associativo que a gente conseguiu fortalecer e consolidar a região. Posso só fazer um adendo, entrando na conversa aí? Nem os guias turísticos conhecem a região. Eu trabalhei em Ribeirão Preto, no Sistema S também, e eu falava demais dessa região para eles, e ninguém conhecia. A gente não conseguia trazer o público para essa região. Então, acho que falta um pouquinho da parte do guia também. É a cadeia, né, gente? A cadeia produtiva, ela precisa estar trabalhando de maneira integrada. Você tem a função desse guia, você precisa despertar o interesse das agências locais, que certamente são agências emissivas, em começar a olhar para esse receptivo. As propriedades precisam começar a se pensar como... pensar o turismo rural como uma possibilidade e começar a estudar como isso precisa ser estruturado para que elas passem a receber os turistas. Enfim, você tem uma série... O próprio Sistema S, que é bastante presente nessa região, eu fiz alguma coisa para a região do Noroeste Paulista pelo Sebrae há alguns anos atrás, por isso que eu sei mais ou menos esse conjunto de atrativos. Mas, assim, o próprio Sistema S, ele pode ser uma ferramenta de fomento para que isso aconteça, né? Mas gente, é um trabalho de cutucar mesmo, é um trabalho de mexer, de tentar incentivar, de mostrar modelos que deram certo. Eu acho que isso é uma coisa... A gente é muito cético, né? E aí a gente precisa... todo mundo é meio São Tomé, só acredita vendo. Então, levar as pessoas para verem cases de sucesso, pessoas que deram certo, que começaram mais ou menos no mesmo sentido, eu acho que são formas que podem ser adotadas. Um plano integrado regional, embora pareça uma coisa muito distante, né, quando a gente fala em estruturação de plano, mas pensar pelo menos algumas metas regionais que juntem essas pessoas, eu acho que já é um passo importante. Muito bom. Nós temos agora aqui, acho que na sequência, Maria José Giareta, está com o microfone aberto? Já abri o microfone, não vou abrir a tela, porque eu sentei em cima da minha câmera e não consegui abrir o notebook para fazer o link. Bom, primeiro quero parabenizar a Marcela, que com muito orgulho foi minha aluna no Unibero, então eu tenho o maior orgulho, né, a minha pupila sensacional ali, de uma turma de ouro aí da Ibero, né? E eu conheço Jundiaí, porque eu nasci ali do lado, em Itatiba, e para mim, por exemplo, Jundiaí tem uma uva sensacional, para mim é a melhor de todas, né? E eu já vi uma outra live da Marcela, e Jundiaí está muito próximo de São Paulo, né? E os paulistanos estão todos endoidecidos, né? Tanto que os parques abriram na segunda-feira e tinha filas, tumulto, né? Eu queria saber se as propriedades rurais de Jundiaí estão preparadas, se tem uma sinalização, uma vez que muita gente agora
quer viajar com o seu próprio carro ou está tendo uma promoção enorme de locação de automóvel, eu queria saber de que forma esse turismo rural de Jundiaí está preparado para essa demanda que a gente acredita que vai crescer bastante decorrente da própria distância, né, de ir de manhã, voltar à noite e tal, né? Queria ouvir um pouquinho isso da Marcela. Zezé, primeiro, que alegria ter você aqui, que honra, gente, minha professora. Zezé, a gente está agora num período, é um desafio enorme que a gente tem pela frente. Todas as pesquisas que a gente vê mostram dessa questão, mostram para a gente essa questão do deslocamento de curta distância, que vai ser o primeiro que vai acontecer assim que tudo for retomado. A gente tem tido uma preocupação bastante grande aqui em Jundiaí, na verdade, assim, o que eu já tenho hoje, né, o que já está formatado, a gente já tem uma sinalização focada nas rotas turísticas, a gente tem um trabalho sendo feito, tem o site, tem o mapa, então, assim, o turista vai conseguir chegar. Mas o meu medo é que ele chegue em grande volume, porque uma das coisas que a gente precisa pensar turismo rural não é turismo de massa. Uhum. Não é e não pode ser, não deve ser e não pode ser. Os empreendimentos não têm capacidade para receber e não é interesse deles receberem, porque até aquele slide que eu coloquei, o que o turista não quer, com certeza ele não quer encontrar o turismo de massa quando ele vier para a prática do turismo rural, muito menos agora. Então, o que a gente está pensando? Aqui em Jundiaí, especificamente, para tentar dar um suporte para os empreendimentos, no sentido de se organizarem para receber o turista, a gente está estruturando, está em processo ainda de estruturação, um selo focado em segurança para recebimento de turistas. Então, é o selo Jundiaí Turismo Seguro. A nossa proposta é trabalhar os protocolos aqui em nível municipal para que os empreendimentos sejam orientados e para que eles consigam cumprir os mínimos que estão sendo exigidos para que eles possam passar a receber turistas. Nós ainda estamos dentro da faixa vermelha, Jundiaí está na região de Campinas, então a gente ainda está com as atividades suspensas, o que está funcionando aqui é só a primeira necessidade, mas de qualquer forma a gente já sabe que os turistas estão vindo para cá. Eu tenho relatos de vários empreendimentos que as pessoas estão procurando, mesmo não estando funcionando nesse momento. O que a gente tem tentado é isso, é trabalhar de maneira a informar, orientar, instrumentalizar, para que eles consigam estar preparados para receber esse fluxo. Obrigada, Marcela. De verdade, eu quero que dê certo, mas eu tenho muito medo da massa. Eu também tenho muito medo. E só para comentar, Zezé, sobre a nossa uva, sim, é a melhor uva do Brasil. Tanto que a gente está entrando agora com a indicação geográfica, né, da nossa Niágara Rosada, que nasceu aqui em Jundiaí. Eu concordo com você, porque eu nasci em Itatiba, aí do lado, né? Então eu sempre consumi uva de Jundiaí. E quem está ouvindo, gente, a uva é tão maravilhosa que você põe no carro, o seu carro enche de abelha, de tão deliciosa que é. Para mim também é a melhor uva que eu já consumi. Espero que continue. Eu sempre compro uvas ali em Jundiaí, todo ano. Delícia. Obrigada, Marcela. Eu que agradeço. Só antes de a gente passar para a próxima pergunta, eu vou pedir para vocês verificarem as câmeras de vocês. Nós temos algumas câmeras abertas e aí isso pode dificultar um pouco a transmissão aqui. Nós temos uma mão levantada. Paula? Olá, boa tarde. Tudo bem? Sou Paula Martins, do Rancho da Linda Paisagem, aqui em Juquitiba. Fiquei surpresa, Juquitiba também voltou para a faixa vermelha, a gente vai voltar para serviços essenciais, vai começar a fechar algumas coisas novamente. Mas voltando a essa questão da experiência, eu quero dar um relato de uma coisa que aconteceu. A gente teve um último grupo de turistas que chegou aqui no nosso recanto em março, né? Você falou assim, né? Organizar o seu dia a dia para ele ter a vivência rural. Então, por exemplo, tinha um momento de fechar as galinhas que eu chamava todo mundo para acompanhar o trato da galinha. Então, uma das pessoas que chegou, que morria de medo de galinhas, no final já estava pegando galinha no colo e abraçando o ganso. É uma coisa de louco, né? Como a pessoa quebra paradigmas, medos e sai feliz com aquelas realizações, aquelas conquistas.
E na saída, uma coisa que eu nunca pensei, que eu até vou por isso como uma proposta de atividade, um dos rapazes, né, um dos pais que estavam nesta hospedagem, falaram, eu queria acompanhar o trato do cavalo e quero tirar esterco da baia. Eu falei, esterco, né, para ver o quanto as pessoas querem se envolver de forma até surpreendente para a gente. Eu acho que tem tanto pedacinho para a gente explorar, falta... O que eu vejo na gente da roça aqui, né, eu falo que eu sou neo-rural, eu era da cidade, a gente abraçou aqui uma causa de tocar uma propriedade, e começamos recentemente, em dezembro passado, o turismo, e a gente, é tanta atividade que a gente, às vezes, perde um pouco esse olhar, né, dos detalhes. A gente se esforça muito, mas, de repente, você fala, putz, esqueci, olha que ideia que eu não tive. Né? Eu acho que é isso, é só um pouquinho de relato e de conversa aí com vocês. Paula, obrigada, gente, incrível a conversa, amei. Paula, essa sua neo-rural é sensacional, nunca tinha ouvido, adorei. Mas o que eu ia te falar é que você me fez lembrar, alguns anos atrás eu assisti uma palestra de um empresário do turismo rural, ele se chamava Renato Bravo, infelizmente ele faleceu, ele foi um dos pioneiros da implantação das práticas de turismo rural na região do Distrito Federal, ali próximo a Brasília, cerca de 25, 30 quilômetros de Brasília, você tem alguns empreendimentos que trabalham com turismo rural, e ele contava uma coisa incrível, ele falava assim, vocês acreditam, ele produzia suínos e subprodutos, linguiça, etc., e aí ele falou que num determinado momento ele percebeu que as pessoas queriam fabricar a própria linguiça. E aí eu lembro dele contar o seguinte, a pessoa está pagando para vir aqui fazer o meu serviço, porque ela está lá enchendo a linguiça dela literalmente e ela ainda vai pagar pela linguiça. Ou seja, você ganha duplamente. Muitas vezes, essas práticas do turismo rural que a gente tem, práticas simples, o plantar, a semeadura, a colheita, elas podem ser convertidas em produtos, até retirar esterco. Essa, para mim, é novidade também, nunca tinha ouvido, mas... Percebam, tudo pode virar atrativo, tudo pode virar produto. Você pode convidar as pessoas para um dia que você tem uma prática específica. Gente, você pode convidar as pessoas para irem no seu sítio para ver a florada do ipê. Eu falei do pêssego, mas você pode convidar as pessoas para ir para alimentar a galinha, você pode convidar as pessoas para fazer a colheita de determinada fruta. O Colipag é uma atividade que faz maior sucesso aqui em Jundiaí. Os produtores surtam, porque eles não gostam que põe a mão na uva. Mas alguns já entenderam que se ele deixar uma rua específica para isso dentro da produção, a pessoa ela vai embora feliz. E isso é possível em várias outras práticas. Colher no pé é uma experiência que muitas pessoas nunca tiveram, elas nunca viram. Eu nunca tinha visto um pé de caqui, como eu contei para vocês. Quantas pessoas também nunca viram, quantas pessoas nunca colheram, quantas pessoas nunca não tiveram essa vivência. Cada vivência que vocês podem pensar dentro da propriedade de vocês pode se tornar uma atividade turística, pode se tornar um pequeno produto turístico para oferecer para esse visitante. Muito bom. Pessoal, quero reforçar que no e-mail que vocês receberam, tem um link... Obrigada pela resposta. Ok. No e-mail que vocês receberam para inscrição, tem um link para um formulário que vocês podem fazer a pergunta. Porque caso a gente não tenha tempo de responder todas as perguntas agora, a gente passa para a Marcela e a Marcela entra em contato, tá? Só tem 2 comentários aqui no formulário, um do Rogério Ruschel, do blog Invino Viajas. Ele gostaria de ter o seu contato, depois a gente passa para ele. E o Gustavo Dalladeia, ele pede o contato do Hudson, mas a gente só precisa saber qual Hudson, que Hudson é o Gustavo de Uchoa, Diretoria de Turismo. Então, Gustavo, se você puder mandar outra pergunta... Acho que é o Rude, Lu. Acho que é do Rude. Que foi o Rude que perguntou sobre a região do Noroeste. O Uchoa faz parte dessa região. Então deve ser isso. Tá bom. Então, daí, eu só vou pedir, então, para o Rude. A gente deve ter o contato do Rude e a gente passa aqui para eles. E a gente tem a Marilza, que quer fazer uma pergunta para você. Marilza?
Marilza, não. Bom, então, eu acho que o João tá por aí, que está na sequência. Agora eu consegui. Uma boa Oba! tarde para vocês, é um prazer estar aí com a Marcela, né? Estou ouvindo atentamente, só no começo eu não consegui pegar. Eu gostaria de perguntar para você, Marcela, porque nós estamos vivendo aqui, agora há pouco eu vi uma pessoa que é da minha região, eu sou de Itabapuã, né? Ele é de Catanduva, dizendo que não vivenciava essa parte, eu não visualizava essa parte do turismo rural aqui na região. A gente tem um turismo rural bem acentuado, inclusive. A divulgação é que falta, né? Agora com essas coisas de RT, de regiões turísticas e tudo mais, aqui na região é muito problemático, né? A RT que São José do Rio Preto fazia parte, ou que ela não vingou, vamos assim dizer, né? Catanduva está numa e não está. Nós de Itabapuã estamos na RT Águas Sertanejas, que é com Barretos e Colina, Bebedouro e tudo mais. Aqui a gente faz uma vivência muito grande na zona rural. Nós temos propriedades agora, só que nesse momento não funciona, nem com agendamento, né? Não está funcionando. Mas, por exemplo, o turismo rural no sítio Beija-Flor, em Itabapuã, é maravilhoso. Lá tem a macadâmia, lá tem a seringueira. Então, tanto pedagógico como a degustação também da macadâmia e dos derivados da macadâmia, o doce, a paçoca, essas coisas, isso é vivenciado. Agora, eu queria perguntar para você, eu tenho um museu, o Museu da Roça, nós temos o Museu Boca do Sertão, o Museu do Café, Museu Histórico Municipal, então, é tudo ligado também à ruralidade, sabe? Então, essa cultura rural que a gente tenta propagar, né, e dizer, vivenciar também com as pessoas. Agora, na reabertura, quando for, isso veio para ficar agora. Nós não temos como sair desses processos todos, né, de ter distância, da higienização ser básica para todos nós. Nós não vamos, e vamos ter, como você mesmo frisou aí, a preocupação vai ser em cima. O turista vai querer saber como é que a gente está fazendo agora. O distanciamento vai ter que acontecer. Uma das nossas opções, por exemplo, para tomar o café, que você não pode na propriedade, hoje em dia, pelo menos é isso que a gente está ouvindo falar, fornecer alimentação se você tem uma outro tipo de coisa. Então, não pode ter a gente está optando por fazer piqueniques, entendeu? Cada um vai para num espaço para ter essa coisa. Mas essa vai ser uma grande dificuldade, né? Se não houver aí uma melhoria acentuada. E outra coisa, como é que nós vamos conseguir, com os custos que nós temos nas propriedades e tudo mais, né, receber menos turistas, né? Essa equalização é que é uma coisa meio complicada, porque hoje só vai receber 5 turistas, não me paga, vamos assim dizer, né, meus custos ali, nem a minha, não estou falando, a gente fez curso do Senar aí, turismo pedagógico, turismo rural, monitoria, tudo que possa imaginar para profissionalização. Isso, a gente tem uma associação de turismo rural, que a gente viu essa necessidade, como você mesmo disse, né, porque o poder público ele não tem esse alcance, não vai. A gente precisa fazer parte, né, ou mostrar as coisas e cobrar o que eles têm que fazer. Por isso, a gente também montou uma associação, ela vai fazer esse ano, no final do ano, 10 anos né, de existência, e estamos aí tentando fazer e reinventá-la também. Mas eu queria que você me desse mais uma luz em cima desses custos que tão difíceis da gente passar para o produtor rural, né? O que ele vai precisar, porque ele vai receber nas pessoas. E aí, o dia dele, a manhã dele tem um custo, funcionário, a limpeza, toda aquela parte, o café da manhã, ou o almoço, ou o que seja, né? Então, por favor, eu gostaria que você desse uma saída, vamos assim dizer, ou uma luz em cima dessa nova situação que nós vamos vivenciar daqui para frente. Obrigado. Obrigada pela pergunta, João. Bastante coisa eu fui anotando aqui para não perder nada do que você falou. Primeira coisa que a gente já sabe, a gente vai ter nesse processo de retomada 3 tipos de turista.
A gente tem um grupo de turistas que é aquele cara que a gente pode dizer que é o cara que não tá nem aí. Ele não tá preocupado, ele não toma medidas de segurança, ele não quer saber, ele não tem problema com aglomeração, ele não quer usar máscara. Aí a gente tem um segundo grupo, que é aquele cara, o ressabiado. Esse cara é um cara que vai se preocupar com essas medidas de segurança, sim. Ele vai saber ele vai querer saber como é que o empreendimento está trabalhando, ele vai saber quais são as medidas tomadas, ele vai querer que as pessoas usem máscara, enfim, tomem todos os cuidados. E você tem um terceiro tipo, que é o abstinente, que esse cara não vai sair de casa enquanto não tiver cura. Enquanto a gente ainda estiver em pandemia, esse cara não viaja. Então, os empreendimentos, eles vão ter que se preparar para trabalhar com esses dois perfis. Esse perfil do cara que não tá nem aí, esse cara é um cara que vai dar trabalho, não pensem que não, porque ele vai chegar no teu empreendimento, ele não vai querer obedecer fila, ele não vai querer usar máscara, então, assim, a gente precisa se preparar para lidar com ele. E aí, esse segundo perfil, que é o cara que precisa da informação, que ele precisa saber quais são as medidas. Para esse cara, especificamente, o que eu tenho sugerido para os empreendimentos é divulguem o que vocês estão fazendo. Utilizem as redes sociais, que hoje são a forma mais rápida, prática e barata, para mostrar o que está sendo feito. Olha, você fez uma marcação de chão para fazer separação, sei lá, por exemplo, mostra isso na rede social. Você instalou álcool gel, mostra isso na rede social. Está tomando cuidados para embalar os seus produtos, é que aí depende de cada peculiaridade de cada empreendimento, mas o cara está tomando cuidados especiais na hora de embalar os produtos, mostra isso na rede social. Isso é importante, inclusive, para que os empreendimentos fortaleçam essa ideia de empreendimento para poder trazer o turista de volta. Só que você falou, João, de uma outra coisa que é muito mais complicada, que é essa questão da equalização de custos. Isso é um problema para o turismo rural, mas tem sido um problema para todos os empreendimentos. Quando você pensa num restaurante, por exemplo, e agora esse restaurante vai reabrir, como é que esse restaurante vai reabrir com 25% ou até 40% da capacidade? Os custos dele não mudaram. E se os custos não mudaram, como é que ele consegue manter toda a estrutura? É um processo difícil. E o que eu tenho sugerido para os empreendimentos? Vocês vão ter que repensar o seu produto. Porque se, por exemplo, você só pode, a partir de agora, pegar o que você falou, receber 5 turistas por dia, você vai ter que criar formas, pensar formas, para que esses 5 turistas te tragam um novo tipo de rentabilidade, né, por meio da comercialização de novos produtos, por meio de outras experiências que eles podem vivenciar, para que então você consiga melhorar a sua renda. A ideia do piquenique é excelente, eu tenho falado muito disso com os empreendimentos. Gente, é turismo rural, quando você pensa, por exemplo, turismo rural e gastronomia estão vinculados, gente. Turismo rural sempre você vai ter. Só que como é que eu monto, por exemplo, uma mesa de café da manhã para turismo rural nesse momento? Não monto. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar tudo isso em plastiquinho? Pô, e a questão da sustentabilidade? Como é que a gente lida com isso? Então, assim, a gente precisa pensar formas criativas. As cestas de piquenique são uma alternativa. Os pedidos, ao invés de você oferecer uma mesa grande com todas aquelas opções, você fazer com que as pessoas façam seus pedidos previamente, você servir isso empratado também é uma outra alternativa, mas o que eu tenho pensado? Você precisa, eu não sei exatamente qual é o tipo de atividade que você desenvolve, mas como você faz para tornar essa atividade mais rentável, e a minha sugestão é, pense em criar novos produtos. De repente, fazer uma degustação específica e convidar as pessoas para participar. Enfim, aí eu teria que olhar o caso especificamente, mas eu acho que se eu tenho uma sugestão para essa questão pense em como criar novos produtos, porque nesses novos produtos você precisa ter um novo preço. Se antes, por exemplo, você servia um café da manhã que custava R$40, um piquenique não vai custar R$40, ele vai custar mais caro, porque tem outro serviço, porque eu vou fornecer uma cesta, etc, etc. Então, como que você desdobra aquilo que você já tinha dentro da estrutura que você já tinha, de preferência sem investimento, já que não tem como investir no momento em que a gente não está tendo fluxo, mas que você consiga rentabilizar isso um pouco mais, tá bom? Espero que tenha respondido. É um caminho, né? A gente vai ter que pensar em várias opções e tentar adequar cada uma das propriedades, né, à realidade que está aí e não vai mudar. Vamos ver o que a gente pode continuar produzindo e vendendo, né? Vamos ter que usar as redes sociais cada vez mais, né?
e nos unirmos, porque você já falou disso, ninguém faz nada sozinho e as pessoas ainda não entenderam isso. Que hoje, numa propriedade rural, por exemplo, eu não tenho condição de fornecer tudo bem. O outro lá pode fazer a parte com o cavalo, com o gado, né? A vivência dessa parte. Eu posso, por exemplo, com o peixe, com uma série de outras coisas. Então, e tem espaço para todo mundo. É preciso equalizar e essa questão de preços, né? Que agora vai ter que fazer bastante cálculozinho para conseguir, né, lucratividade. Muito obrigado. Muito obrigado. Marcela, nós estamos caminhando já para o final, mas nós temos somente 2 minutos, porque a gente ainda tem algumas mensagens de encerramento. Então, eu vou pedir, por gentileza, para o Rogério Ruschel, que seja a pergunta bem objetiva, e vou pedir para a Marcela responder de forma objetiva, para que a gente consiga atender o tempo nosso, e lembrá-los que vocês podem fazer as perguntas pelo formulário que a gente vai encaminhar para a Marcela. E logo na sequência a gente já pode ir para o fechamento, ok? Por favor, Rogério, fica à vontade. Obrigado, boa tarde. Está ouvindo? Ok? Tá. Obrigado, boa tarde. Marcela, eu gostaria depois de falar contigo para fazer uma matéria, talvez um vídeo, depois eu te explico. Obrigado. Foi excepcional a tua apresentação, porque é uma das poucas vezes em que se aborda o turismo por aquilo que ele é, uma expressão de um patrimônio, da valorização de um patrimônio territorial e comunitário. As pessoas acham que o turismo está baseado num pórtico na entrada, num prédio. Não, ele está baseado na vivência do que o sujeito pode levar para casa. Eu ouvi 2 ou 3 coisinhas que eu queria dizer. A primeira, essa última pergunta, a última não, como dizia minha professora de jornalismo, a mais recente. A mais recente pergunta desse jovem aí, de como é que vamos fazer com um produto que tem que ter pouco consumidor e ele é caro. Ora, na verdade, sempre foi para poucas pessoas. Nunca foi para muitas pessoas. Graças a Deus. E a segunda coisa que eu queria dizer para ele é só uma orientação para ele. O Philip Kotler, que é o tal do papa do marketing, ele dizia uma frase que é o seguinte: a solução de um problema de mercado só pode ser encontrada no mercado. Não tem outra maneira de resolver um problema de um produto no mercado, qual não seja buscar no mercado. Talvez, como você sugeriu, Marcela, melhorar a relação do custo do produto com o benefício. Obviamente que um piquenique vai ter mais valor, não é mais caro, é mais valor do que sentar na mesa, você entende? Eu sou gaúcho, morei em Bento Gonçalves, então tudo aquilo que você tem em Jundiaí, na área do vinho, lá a gente tem otimizado. E eu quero lembrar uma coisa, no Rio Grande do Sul inventaram um negócio chamado café colonial, lembra? O café colonial é uma vitrine de produtos regionais, locais, que custam uma baba. Não conseguiram fazer em São Paulo. Por quê? Porque ele não tem a alma do café colonial da Serra Gaúcha. Então, eu acho que esse era um comentário porque não vai ser possível levar multidões para os sítios para que viabilize o turismo rural. Não é possível. Agora, é possível, sim, agregar valor ao que você tem lá. Aliás, a única maneira de fazer é agregar valor. E o associativismo começa, inclusive, nesse momento que a Marcela tem colocado. Sabe? Vizinhos que se organizam para, daqui a 30 dias, o que eu tenho? Cara, faz reserva. Você vai para qualquer hotel de qualquer lugar do mundo, você faz reserva. É muito difícil ir sem reserva. Por que não reservar? Se reservar, você vai saber o que fazer. Era basicamente isso. Então, eu peço aí depois para o Luiz não esquecer de me mandar o link da moça aí, tá? E vamos atrás. Bom, e achei muito interessante
e essa IG que vem vindo aí, da uva cor-de-rosa, eu quero até saber exatamente se essa uva é científica ou é natural, porque ela é uma melhora da Embrapa, da Epagro, o que é isso? A uva Niágara rosada nasceu na década de 30 aqui em Jundiaí a partir de uma mutação genética espontânea. Certo. Ela aconteceu espontaneamente, foi localizada num dos bairros aqui da cidade, que é o bairro do Traviú, e aconteceu espontaneamente. E um dos produtores foi bem esperto, quando ele viu a mutação, ele marcou aquele pé, conseguiu reproduzir, e por conta disso, em 1934, aconteceu a primeira festa da uva aqui na nossa cidade. Naquela época, Jundiaí tinha 40 mil habitantes, a cidade recebeu 100 mil visitantes. É isso aí. Por conta da Niágara. Ela é vinificável ou não, ou é de mesa? Ela é uma uva de mesa, mas que acaba sendo vinificada aqui na região por conta da produção dos vinhos. Não faz diferença porque você usa tinta para fazer branco, usa branco, enfim. Agora ela deve ficar um show na mesa, não? Ela é bastante aromática. Essa uva, se ela puder, parece que você comentou aí para não tocar nela, que ela tem problema. Não pode. Se essa uva conseguir ser exportada, é um espetáculo. Eu já tenho até quem compre. Se for... Bom, obrigado pela atenção, Luiz, por favor, depois me manda o link da moça, tá? Parabéns, Marcela, é excepcional, realmente excepcional a tua apresentação, porque ela abordou a parte que leva as pessoas a fazer turismo. As pessoas não fazem turismo para fazer compra. Quer dizer, tem gente que vai ao Paraguai fazer isso ou vai para Miami. Esse cara não é turista, ele é um compradorista. Valéria, eu estou vendo você aí. Eu tenho a impressão que em breve estaremos juntos pelo Senac fazendo alguma coisa de workshop de turismo, mesmo com quarentena, com pandemia. Aliás, essa é uma informação. Ó. Atenção, não esperem o fim da pandemia. Não tem fim da pandemia. A pandemia está instalada e vai modificar o comportamento, né? O turismo rural junto com o ecoturismo e junto com as atividades de turismo, os nichos de turismo e enoturismo que usam o ambiente rural, são os mais beneficiados com essa tal de pandemia. Então, não espera que não vai dar tempo, cara, vai à luta. Se tem problema de mercado, meu amigo, busca a solução no mercado. Obrigado pela atenção. Parabéns, Marcela, mais uma vez. Parabéns, Valéria, pelo evento, é realmente muito bom. Um abraço. Obrigado. Eu gostaria agora, porque a gente está partindo para o encerramento, passar para a Valéria para fazer as suas considerações, por favor. Legal, vamos sim. Obrigada, Marcela, maravilhoso. Fiquei aqui com algumas perguntinhas, né? Mas vou ter que mandar no formulário, não vai ter jeito. Foi maravilhosa a sua palestra, muito envolvente, muito gostosa de ouvir, né, gente? Eu acho que ela traz uma forma muito simples da gente olhar para a nossa propriedade, né? Quem tiver de empresários aí, a gente traz uma forma muito simples de voltar, né? Olhar para o que a gente tem ali dentro e o que a gente tem de comum no dia a dia é uma super experiência para o turista, né? É uma maneira de estar olhando, né? Sair um pouquinho de lado, assim, olhar para aquilo e falar, bom, não é todo mundo que mexe com isso que eu faço todo dia. E aí a gente vai descobrindo a nossa propriedade, quantas experiências tem lá dentro. A Paula falou de Juquitiba. Paula, meu pai mora em São Lourenço da Serra, viu? É seu vizinho aí. Juquitiba conheço bastante também. Gente, bom, a gente está partindo para o encerramento, a nossa prosa continua na semana que vem. Na quarta e na sexta-feira, a gente tem aí na quarta a Cíntia, que vai falar sobre pontos de venda no turismo rural, o Eduardo Betim, que vai abordar bastante a questão do meio digital, da comunicação, a importância disso também para o turismo rural. 2 grandes amigos aí que vão trazer mais conteúdo bacana para a gente. Uma outra informação que eu também não posso deixar de dizer, e é um merchan para Elisa, é que o Senac tem um curso super novinho
que é design de experiências turísticas, viu? Diante dessa necessidade, diante disso de como desenhar, o que é uma experiência turística, o Senac tem esse curso novo, inclusive, a gente está rodando com uma turma na unidade de Jundiaí, está bem bacana, é diferente, é estimulante, é legal, então fica aqui o merchan do Senac, tá bom? E até quarta-feira que vem, não esqueçam de convidar o pessoal, a gente consegue ainda receber inscrições, o formulário a gente ativou, abriu de novo, então dá para convidar a turma. Esse e-mail que está aí na tela, o Prosas do Turismo Rural Paulista, @gmail, vocês podem mandar o que vocês quiserem, perguntas, solicitações, esqueceu de perguntar, ficou com vontade, ou manda no link de formulário, ou manda nesse e-mail, esse é o nosso canal de comunicação, tá bom, gente? Eu quero agradecer todos e todas, e quero pedir para abrir a câmera agora para a gente poder tirar uma foto, uma selfie de final. A Andréia está aí, né, Andréia? A pessoa que mais entende de selfie do Brasil. Ela foi escolhida como a nossa fotógrafa oficial. Descompartilha a sua tela. Vou descompartilhar. Vamos lá, todos sorrindo. André! Olha lá, ela foi sorrindo. Estou ficando quase. Olha eu aqui. Abrindo a câmera. Cabe todo mundo aí? Não, cabe todo mundo. Está aparecendo. Fica eu, aí. por mim, colocaria só as meninas. Fica Mas aí. vão me acusar aí de alguma coisa aí que eu não... Vamos fazer mais uma. Olá. Vamos fazer mais uma. Aqui. Isso. Todo mundo via. Na rua andando, ele não para de andar, o Ricardo. Olha lá. Na trilha, do Jundiaí. Olha o merchan, Ricardo. Aí, vamos sorrindo. Gente, obrigada, beijos, fotografia, tirar. Peraí, não, peraí, tem mais uma, que é a do computador agora. Olha só. Aí eu estou ficando quase especialista, Val. Você fez fã, você fez a... Mas não é verdade. Pronto, para muito bom. Como é que eu apareço nessa tela? Não dá para... Me ensina o truque aí. Meio. Quem é que vai me ensinar o truque? Bem no meio. Assim, quem fala por último aparece primeiro. Não, é assim mesmo, tô falando sério. Bom estar com Tchau, vocês. gente. Tchau. Obrigada por todos. Tchau. Obrigada. Parabéns, Marcela. Márcia, prazer em te rever. Obrigada. Valeu. Paulo, Silvia, Janaína, Shirley. Oi, Shirley, quanto tempo? Bom te ver, Wellington.